esta responsabilidade de transmitir a mensagem do Senhor para toda a igreja. Quero aqui também louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança em nos ceder esse espaço para que nós possamos trazer a mensagem do Senhor para toda a igreja. Filipenses, capítulo 3, nós vamos ver dois versículos, 20 e o 21. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: mas a nossa pátria ou a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação ou de cansaço, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Quero repetir o versículo 20. Mas a nossa pátria ou a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero, peço aos irmãos que volte, folhe um pouquinho a sua Bíblia para trás aí. Vá lá no Evangelho segundo Marcos escreveu, no seu capítulo de número 4. Evangelho segundo Marcos escreveu, no seu capítulo de número 4, nós vamos ver versículo 35. Aleluias. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Aleluia. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado e glorioso Pai, neste momento, Senhor, aqui na tua presença, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do nosso pastor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo Senhor ter cuidado, Senhor Deus amado, da sua viagem, pelo Senhor ter cuidado da sua família. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por cada vida que aqui está nesta noite. Abre a porta da tua palavra, Senhor, derrama graça, poder e glória sobre o teu povo, sobre este templo, e que a tua glória, Senhor Deus, possa preencher todo este lugar, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Assim eu oro para a tua glória. Amém. Louvado seja Deus. A igreja pode sentar, louvando e adorando o nome de Jesus. Antes de mais nada, eu queria aqui justificar a ausência do nosso pastor, que ele precisou viajar, descansou um pouco hoje, então ele não estará presente conosco neste culto, mas logo mais para a semana, para o final da semana, o pastor já está de volta, louvando a Deus com toda a igreja. Amém? Louvado seja Deus. Meus queridos, lendo esse texto em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, eu queria aqui trazer para toda a igreja algo que o Senhor ministrou no meu coração toda semana, durante toda a semana, quando o pastor pediu para que trouxesse esta mensagem a toda a igreja. E Deus foi colocando ao meu coração tudo aquilo que Ele precisava tratar com a igreja, com cada vida, com a minha vida. E hoje nós vamos também conjecturar com alguns textos bíblicos para que nós possamos entender o que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos e para todos nós. Que nós possamos nessa noite
está com os nossos ouvidos atentos para que nós possamos entender esta palavra em nome de Jesus. Só para que nós possamos entender o propósito do que Deus tem para falar conosco, haviam dois homens que estavam pela estrada e eles pararam num certo ponto e viram lá um outdoor, um cartaz, uma placa muito grande até, chamando a atenção, e nela estava escrito: o fim está próximo. É uma frase que deixa uma lacuna aberta para interpretações. Concorda comigo? Amém? O fim está próximo. Que fim? Né? Só que muita gente, e eles pararam ali, eles ficaram ali olhando, e passava um carro, e passava outro carro, e passava outro carro, e ninguém nem sequer olhava para o lado para ler o que estava escrito. E aqueles homens, então, eles sugeriram: bom, para que ninguém vê, acho melhor colocar outra frase, né? A ponte caiu. Aleluia. Talvez alguém iria se atentar, né, para que lá na frente pudesse se salvar ou não, né? Mas por que estou dizendo isso? Muitas vezes Deus tem algo, Deus manda algo para nós, fala algo conosco que muitas vezes nós não prestamos atenção nos detalhes. Muito simples esta mensagem colocada na beira da estrada, para que pudesse atingir muitas pessoas que ali passam, de todo tipo de pessoa, todo tipo de gente passa por ali, e ninguém sequer prestou atenção como aqueles dois. Eu gosto muito quando Paulo também nos ensina. Paulo ele foi, Filipos foi o primeiro lugar que Paulo pregou na Europa, onde Paulo pregou o Evangelho e fundou ali o nome da igreja, né? Paulo também escreveu para expressar sua gratidão pelo afeto que os santos de Filipos lhe demonstraram. Aqueles homens eram amigos, ele tinha como Filipos, ele tinha como amigos. Paulo tinha eles como amigos. Então Paulo, ele ensinava aquele povo, ele dava conselhos àquele povo, somente coisas, só quem ensina, só quem passa, transmite coisas boas, né, são para os amigos, são amigos, né, de verdade. E Paulo, ele com certeza, ele sabia, né, o que ele estava fazendo, o que ele estava pregando para aquele povo, o que ele estava ensinando para aquele povo. E eu venho então trazer aqui para a nossa reflexão, conjecturar com o texto que nós lemos aqui, no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 4, versículo 35, onde nós aqui vimos um convite de Jesus aos seus discípulos para que entrem no barco, aleluia, para que entrem no barco e sigam para outra parte, e sigam para o outro lado, e sigam para outra parte. E Jesus então fez aquele convite, aqueles homens entraram, e eu estou aqui, meus queridos, que para a nossa vida, Jesus ele nos convida, a partir desse momento, a entrar nesse barco. Todos nós, quando nós nascemos, nós aqui aprendemos a enxergar, aprendemos a mexer com as mãos, nós aprendemos a movimentar nossas pernas, nós começamos a aprender a lidar com algumas coisas de criança, a andar com muita ajuda, né? As pessoas nos ajudam, a criança, né, a andar, ele anda escorando, vai se levantando, ele cai, e ele tem toda a dificuldade
dificuldade do mundo para que ele se coloque de pé. E uma vez se colocando de pé, ele já começa então a sentir mais segurança no seu caminhar, ele começa a trocar os seus passinhos. E a nossa vida começa desde pequeno, desde criança, desde quando nascemos. Nós já começamos a entender, nós já começamos a aprender as coisas que Deus tem preparado para nós. E quando criança ainda nós, após essas dificuldades, cai, machuca, bate a cabeça, bate a boca, quebra um dente, quebra um braço, quebra um dedo, está louco, mas sempre levantando e sempre seguindo em frente. E a nossa fase vai aumentando. Cada fase da nossa vida, cada etapa da nossa vida, ela é vencida com dificuldade, ela é vencida com a ajuda de nossos pais, ela é vencida com a ajuda da nossa família, ela é vencida com a ajuda do Senhor Jesus na nossa vida, aleluia. E nesse barco nós entramos com Jesus. Quando Jesus ele faz esse convite, ele não nos deixa só. Quando Jesus faz esse convite para que nós possamos entrar nesse barco para atravessar do outro lado, nós estamos, a primeira pessoa que nós avistamos na proa do barco é Jesus ali deitado, pronto para cada um de nós. A proa do barco, diz a história que a proa do barco é onde dá-se o rumo do barco, aonde o barco dá a direção. É ali que dá a direção para onde o barco vai, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para o norte, para o sul. E Jesus estava lá, ou seja, igreja, Jesus é o norte da nossa vida, Jesus está à frente da nossa vida. Nós não temos como temer, nós não temos por que temer. E aqui nesse texto, Jesus colocou aqueles homens ali. Aqueles homens precisavam ser moldados, ser ensinados, serem treinados, fazia parte de algo que Jesus queria ensinar a eles. Jesus então convidou-os para estar ali com ele. E no meio do caminho, aqueles homens então sofreram temor, medo. Aqueles homens perderam a confiança de quem estava na proa daquele barco. Por alguns minutos aqueles homens não acreditavam que eles iriam sair vivos daquela tempestade que se levantou contra aquele barco, daquele vento que movimentava aquele barco, que começou a encher de água. Irmãos, talvez a nossa vida muitas vezes levanta tempestades, levanta ventos. Quando nós entramos nesta caminhada com o Senhor, as etapas que nós passamos desde criança, os alvos que nós planejamos para atingir, tudo aquilo que nós planejamos conquistar, nós nunca conquistamos com facilidade, nós nunca conquistamos de uma forma muito fácil, principalmente nós crentes, principalmente nós. Quando Paulo fala à igreja de Filipos, ele se refere à igreja dos queridos, ele se refere à igreja, ele se refere a nós, igreja, como crentes. Ele fala a nossa cidade, aleluia. Ou seja, nós como igreja. E Paulo, a nossa cidade está no céu, aleluia. Então, quando nós temos esta força de vontade, uns têm menos dificuldade de se adaptar às novas coisas, outros têm uma dificuldade maior. Uns escolhem ser enfermeiros, uns escolhem ser pedreiros, outros escolhem engenheiros, outros escolhem administradores e por aí vai. E quando nós escolhemos aquilo que nós queremos atingir,
nós buscamos, nós lutamos, nós passamos dificuldade, passamos por momentos difíceis, chegando a ponto de querer desistir desta caminhada. Amém? Quantos estão entendendo? Aleluias. Quantas vezes nós chegamos na metade do caminho, levanta vento, levanta tempestade, levanta lutas, fortalezas talvez em nossa vida que nós queremos desistir. Eu não vou seguir, não vou dar conta. Já não tem mais força, já não tem mais braço. Meus queridos, Deus nesta noite trouxe essa palavra para quem está aqui nesta igreja, para alguém que está fraco, para alguém que está se sentindo desanimado, para alguém que está se sentindo fraco, perdendo as forças. Deus traz a cada um de nós para que nós não possamos desistir desta caminhada, pois o Senhor Jesus, Ele está na proa desse barco. Aleluia. Louvado seja Deus. E nessa caminhada que nós estamos, ali Jesus naquele barco com aqueles discípulos, eu imagino que daquele ponto de partida até o outro lado, quanta coisa aqueles homens passaram, quanta coisa aqueles homens sofreram para chegar até o outro lado da margem do rio. Só que esse tratamento que estes homens precisavam ter, eles precisavam sair e ficar somente com o Mestre. Eles precisavam ficar somente com Jesus, para que Jesus pudesse então ensinar a cada um deles tudo aquilo que eles precisavam saber. E eu creio que quando eles saíram, quando eles passaram por aquele tormento, por aquele medo, por aquela angústia, por saber, por ficar em dúvida talvez se chegariam do outro lado ou se morriam no meio do caminho, quantas vezes a nossa luta nós pensamos dessa forma? Quantas vezes eu não sei se eu vou chegar, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conquistar. Mas o nosso alvo, ele tem que ser lá em cima. Aleluia. O nosso alvo, ele não pode, nós não podemos perder o nosso alvo de vista. Passa o tempo, nós não podemos deixar o nosso alvo. E assim aqueles homens passaram por um processo perante o Senhor Jesus. E quando eles não tinham mais o que fazer, aqueles homens talvez viram, olharam para um lado, olharam para o outro lado, pastor, não viram nenhuma canequinha para eles pegarem ali e tirar a água do barco, estava entrando água no barco e eles estavam com medo e olhavam para a proa e Jesus dormindo. E eles não acreditavam o que estava acontecendo, como que esse homem convida-nos para ir para o outro lado, entra dentro do barco conosco e não está preocupado que nós estamos perecendo. E eles então tomam uma decisão: vamos chamar. E eles chamam Jesus, e Jesus nos atende na mesma hora. Quantas vezes nós queremos lutar com nossas próprias forças? Quantas vezes nós queremos seguir com as nossas próprias pernas? Quantas vezes nós queremos tomar nossas próprias decisões? Pode ser, pode tomar. Onde é que nós vamos parar com isso? Onde é que nós vamos parar? Quando nós tomamos nossas próprias decisões, quando nós queremos seguir com as nossas próprias forças, quando nós acreditamos, o Wagner acabou de falar aqui uma palavra aqui, liberou uma palavra na igreja que nós, o homem que, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia nas suas próprias forças, em tudo aquilo que ele pode fazer. Ele também disse que nós estamos preparando, sendo preparados para quê? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu nem falei para ele o que eu ia trazer de palavra
É Deus trabalhando na esfera espiritual dentro da igreja. Deus conhece cada um que está aqui. Eu não sei o que você veio buscar nesta noite. Eu não sei o problema que você está passando. Mas o Senhor, antes mesmo que você saísse da sua casa, Deus já preparou esse momento na tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. E então, aqueles homens chamaram Jesus, e Jesus levantou. Jesus não disse nada, somente Jesus pediu para que o mar se acalmasse e o vento se aquietasse. Somente isso. E o mar acalmou, e o vento cessou, e a bonança se fez pairada naquele lugar. E aqueles homens então ficaram abismados de ver tal coisa, tal fato acontecer. Jesus deu uma advertência a eles também. Por que vocês não creem? Aqueles homens andavam com Jesus, aqueles homens estavam com ele, mas precisaram ver que Jesus estava fazendo aquele milagre, Jesus estava fazendo aquelas coisas para poder entender ainda quem era Jesus. Aleluia. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Louvado seja Deus. Ou seja, na nossa vida, meus queridos, a cada minuto, a cada passo que damos, a cada momento que nós vivemos, a cada alvo que nós planejamos seguir e alcançar, quando Jesus está nesse barco, quando Ele nos convidou para nos abandonar, Ele nos convidou para te deixar ser humilhado, para te deixar ser massacrado, para te deixar sair arrebentado de tudo, desse convite que Ele te fez para chegar ao alto. E eu vejo aqui, quando nós aceitamos estar nesse barco com o Senhor, nós passamos dificuldade sim, mas com o Senhor. Nós passamos luta sim, mas com o Senhor. Fortalezas se levantam contra nós, contra nossa família, tentam derrubar a coluna da tua casa, a coluna da igreja, mas o Senhor está nesse lugar. O Senhor está conosco. E é Ele que nos fez o convite para que nós passemos para o outro lado. Que outro lado que é esse? Aleluias. Que outro lado que é esse? Paulo fala muito claro nessa palavra, um pouco antes desses versículos. Paulo direciona uma palavra ao povo de Filipos como alvo, para que possamos seguir para o alvo. O nosso alvo é a Nova Jerusalém, é a nova cidade onde nós queremos morar, onde nós buscamos morar. E eu querendo entender um pouco mais sobre o que Paulo estava querendo dizer, eu venho aqui no versículo 20 e vejo que, mas a nossa pátria está no céu, sabe? Quantos de nós aqui somos patriotas? Creio que todos nós somos. Eu sou patriota, eu gosto muito do meu país, gosto demais do meu país, acho um país muito bonito, as belezas que tem esse país, eu creio que é diferente dos outros países, há algo especial nesse país, eu defendo esse país como o Senhor salvando cada vida, salvando esse país, para que nós possamos mudar para o andar de cima. Aleluia. Então eu entendo que ser patriota aqui
Nós vamos ser patriotas também no céu. Aqui nós já temos que estar defendendo a nossa pátria celestial. Amém, meus queridos? Nós já temos que estar trabalhando esta pátria celestial. O nosso caminho, o nosso caminhar, desde quando nós nascemos, passamos por todo esse processo. Quanta coisa, irmãos, aleluias, quanta coisa nós já aprendemos até agora. Uns têm 5 anos, uns têm 2, uns têm 10, 20, 30, 40, 50. Quanta coisa nós já aprendemos nessa nossa caminhada com o Senhor. Quanta coisa Deus já nos ensinou. Quantas tribulações já passamos, quantas dificuldades já passamos, os nossos familiares, quanta coisa nós erramos por nossas decisões erradas, por tomar decisões erradas, por tomar decisões pelas nossas próprias forças, por não acreditar, talvez, que Jesus poderia fazer por cada um de nós. Talvez nós caminhamos, estamos chegando próximo do alvo, e o que acontece? Muitas vezes pulamos do barco. E o que tem? Do lado de dentro do barco pode ter luta, pode ter fome, pode ter as dificuldades, pode ter tudo aquilo que nós sofremos aflições. Mas do lado de fora do barco tem morte. Aleluia. Do lado de fora tem morte. Dentro do barco tem todas as dificuldades, mas Jesus está conosco. Dentro do barco pode ter tudo aquilo que nós não acreditamos que possa acontecer, mas Jesus está conosco. Nós não devemos esquecer em nenhum momento que Jesus está conosco. Então, quando nós estamos chegando próximo do nosso alvo, o que mais acontece, o que mais vemos na vida do crente, principalmente, é quando ele está perto de receber aquilo que Deus tem para entregar na vida dele, e ele pula do barco, e aí acaba com a vida dele, acaba com a família dele, acaba com os filhos dele, acaba com a esposa, com o pai, acaba com tudo, perde tudo na vida, para depois, se não morrer, ele volta, estende a mão e Jesus está no barco, para que ele possa pegar a sua mão, puxar e retorna para o barco, para seguirmos para o alvo, em nome de Jesus. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Aleluia. Então, durante essa nossa trajetória, desde quando nós nascemos, estamos como criança, nós crescemos, a fase de criança, a fase de adolescente, a fase da mocidade, que aqui está também, a fase adulta, e aí nós começamos então a decidir o que queremos fazer da nossa vida. Eu quero fazer faculdade, eu quero trabalhar, eu quero casar, quero constituir família, mas muitas vezes nós vamos lembrar de Jesus muito tempo depois, e muitas coisas da nossa vida que poderia ter dado certo e não deu, porque nós esquecemos de colocar Jesus na nossa vida. Então, que nesta palavra, nesta noite, Paulo vem nos ensinar que a nossa cidade, ela não está aqui neste mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos neste mundo emprestado, nós estamos neste mundo para fazer a diferença, nós estamos neste mundo porque a nossa caminhada é para a terra celestial. A nossa caminhada, ela tem um alvo de chegada. A nossa caminhada é a cidade celestial, é a cidade nos céus. E Paulo fala também que essa cidade é de onde
é de onde nós esperamos quem? O nosso Salvador. Aleluia. Jesus Cristo, de onde virá o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo de humilhação. Esse corpo nosso abatido, é o mesmo que falar que o nosso corpo abatido, porque o nosso corpo, ele sofreu muitas coisas, nós sofremos, nós tivemos doenças, começou as artrites, as artrose, as diabetes, tudo isso vai acabar, tudo isso não vai existir mais. O nosso corpo, não sou eu que estou dizendo, o nosso corpo será um corpo glorificado, assim como o dele. Aleluias. Então tudo isso que nós estamos passando aqui vai ficar aqui. Tudo isso que nós estamos passando aqui, essas aflições, dores, preocupações, vai ficar aqui. Porque onde nós vamos morar, aleluia, nada disso vai nos acompanhar. Nós só temos que ter a certeza de que esse processo que nós estamos passando, essa caminhada que nós estamos passando, vai acabar quando Jesus sair dessa cidade no seu corpo glorioso e vir buscar a sua igreja. Aleluia. Ou então, se for a vontade do Senhor nos recolher, haverá uma separação do nosso corpo com a nossa família, com a nossa igreja, com a nossa cidade, com a sociedade, com todos, e que nós temos que estar, muitas vezes nós falamos isso, mas muitas vezes nós chegamos a esse momento, por mais que nós tentamos nos preparar para isso, mas ninguém está preparado para a morte, para a separação, para essa separação. Eu creio que nesta morte, eu creio que eu vou para o céu, eu vou morar no céu. Quantos aqui acreditam que vai morar no céu comigo? Aleluia, louvado seja Deus. Só que aqui nós temos mais essa dor para que nós temos que passar. Nós temos mais essa dor que vai fazer com que todos nós possamos sentir essa separação, a convivência, tudo aquilo que a pessoa deixou, né, o legado que ela deixou, os ensinamentos que ela deixou na nossa vida, isso vai ficar para a nossa vida até que o Senhor venha nos buscar. E então, Paulo está dizendo também que conforme o nosso corpo glorioso dele, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Jesus passou pelas aflições que nós estamos passando. Jesus passou por tudo isso. E ele falou, Jesus não enganou ninguém. Jesus falou que nós iríamos sofrer nossas aflições, nós iríamos vencer. Aleluia! Ele não falou que nós seríamos um povo derrotado. Ele não falou que nós seríamos um povo que não iria ter vitórias. Muito pelo contrário, ele falou que nós iríamos sofrer essas aflições, talvez aflições essas que os seus discípulos sofreram durante aquela caminhada, mas que nós iremos receber a nossa vitória. Aquele que persiste, ele vai chegar até o outro lado. Aleluia. Nesta noite, eu quero aqui, coloque-se de pé nesse momento, igreja. Nesta noite, eu quero aqui dizer algo para a igreja, que quando o nosso corpo abatido deixa marcas que nós não desejamos para que os entes queridos, a nossa família, amigos talvez, não passem pelas mesmas provas, mas nós não podemos evitá-las. Nós não podemos evitar
certas tribulações na nossa vida. Kadosh, se prepare, por gentileza. Nós não podemos evitar que certas coisas aconteçam na nossa vida, pois não é da nossa vontade, é da vontade do Senhor. Mas para quê? Para acabar com sua vida? Não, é para nos ensinar. Muitas coisas hoje que acontecem na nossa vida, se nós olharmos para trás, como era a nossa vida antes, nós vamos ver que o progresso a cada um de nós foi muito grande. Aleluias! Louvado seja Deus. Eu não queria nem ver, eu não tenho nem vontade de ver quem seria o eu há 25 anos atrás. Aleluia, glória a Deus. Não queria saber não, o que ia ser, quero nem saber, eu quero saber agora. Eu quero saber agora, de quando eu me converti, de quando eu aceitei o nosso Senhor Jesus como Salvador da minha vida, o que Ele fez na minha vida, irmãos. Se eu for contar aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã cedo, só um pouquinho. Amém? Deus, e quando nós vamos apresentar, essa semana nós fizemos um culto na casa de uma família, e nós apresentamos àquela família um Jesus, não é um qualquer Jesus. Nós apresentamos para aquela família um Jesus que Ele salva, Ele cura, e Ele cura, irmãos. Às vezes a gente fala que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, mas as pessoas fazem igual aqueles homens naquele cartaz, passa e não vê. Muitas vezes nós passamos despercebidos e não prestamos atenção naquilo que o Senhor está falando conosco, está deixando a mensagem conosco. Muitas vezes nós deixamos que as nossas próprias forças tomem a nossa frente e nós esquecemos de obedecer aquilo que o Senhor tem colocado a cada um de nós. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, eu não sei o processo que você está passando. Cada um, eu tenho certeza, sem medo de errar aqui nessa noite, cada um aqui está passando por um processo para poder chegar do outro lado. O outro lado que nós estamos falando é a nossa cidade celestial. É a nossa cidade celestial. E nós temos que ter todo cuidado. Nós temos que ter todo cuidado para não cair desse barco. É proibido cair? Não. Pode cair. Pode cair. Mas o levantar é do Senhor. Deus estende as suas mãos, puxa e nos coloca dentro do barco novamente. Nós temos que lembrar que dentro do barco pode não ter tudo aquilo que nós queremos que tenha. Dentro do barco o cheiro não pode ser bom. Dentro do barco pode ter aflição. Dentro do barco pode ter luta. Mas fora do barco tem morte. Amém, meus queridos? Feche seus olhos. O Espírito Santo de Deus paira sobre este lugar. Deus está falando com toda a igreja Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Seguro estou nos braços daquele que
aquilo que Satanás tem vontade de preparar para a nossa vida. Existe uma história que pode servir de lição para cada um de nós. Certo homem, ele comprou uma casa e quem estava vendendo essa casa, ele falou assim: tá bom, eu vou vender essa casa para você. Mas só que a única coisa que eu não quero que você faça é tirar um prego que está em cima da porta. E aí o cara comprou a casa, tá bom, o prego é teu. Falou, só que eu não vou tirar o prego vai ficar aí. Quando eu precisar desse prego, eu venho para usar. Tá bom? Tá bom. E esse homem saiu, vendeu a casa e saiu. E na sua caminhada, um dia ele encontrou na sua caminhada um cachorro morto. E ele pegou aquele cachorro morto, pôs dentro de um saco e voltou lá na casa que ele havia vendido para usar aquele prego. E ele pegou aquele cachorro, pendurou aquele cachorro, aquele saco, aquele cachorro morto dentro, pendurou naquele prego. E aquela casa então começou a ser infectada por aquele cheiro, aquele mau cheiro, que o dono da casa não suportou. O que ele fez? Vendeu a casa, saiu dali. Então o que fica isso de lição para nós? Quando nós aceitamos qualquer pacto com o nosso inimigo, quando nós deixamos algo que ele possa voltar um dia, ele volta, mas ele não volta como teu amigo, ele volta para arrebentar a tua vida, ele volta para acabar com a tua vida. Ele não queria vender aquela casa, mas quando ele voltou, ele acabou com aquela família, ele tirou o sonho daquela família de morar naquele lugar, naquela casa, o sonho foi embora. Então não deixe que essas pequenas coisas entrem na sua vida, não tire a atenção do Senhor Jesus. Quando nós estamos na igreja, havia um certo homem que chegou no pastor e falou para ele, falou assim: olha, eu estou vendo fulano falar mal do ciclano, eu estou vendo fulano mexendo no celular, eu estou vendo fulano fazer isso, eu estou vendo fulano conversando, eu estou vendo fulano fazendo assim. O senhor não vai fazer nada? Vou. Enche um copo d'água. Ele encheu um copo de água. Agora você vai dar 3 voltas em volta da igreja e não vai derrubar nenhuma gota sequer de água. Amém? E ele então encheu aquele copo de água e saiu andando em volta da igreja. E ele deu 3 voltas em volta da igreja. Então ele parou e falou: está aqui, não derramei nenhuma gota de água. Ele falou assim, ele olhou para aquele homem e disse: quem que estava falando no celular? Não vi. Quem que estava falando mal de quem? Não vi. Quem estava falando mal de fulano? Não vi. Por quê? Porque eu estava prestando atenção no copo d'água. Muitas vezes nós deixamos de prestar atenção em Jesus. Muitas vezes nós deixamos o nosso foco em Jesus e tirar a atenção com qualquer outra coisa. Por isso que nós, às vezes, deixamos de receber aquilo que nós viemos buscar. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua semana, que dê uma semana abençoada, uma semana restauradora na vida de cada um de nós, que nós possamos estar aqui na quarta-feira. Amanhã nós temos ensaio com a mocidade, nós temos aqui a escola de música também a partir das 6:30 da tarde, nós temos na terça-feira o ensaio com as irmãs, quarta-feira o culto de ensino da palavra, na